se muitas das coisas que acontecem na nossa vida não fossem apenas coincidência, mas resultado da forma como a gente pensa, sente e reage todos os dias? Hoje nós vamos aprender como os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam na nossa experiência de vida e vamos ver também como a gente pode desenvolver mais consciência sobre a nossa própria forma de viver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, expansão de consciência e autoconhecimento. Hoje nós vamos entender que muitas das coisas que acontecem na nossa vida não são coincidências, assim, do nada, por acaso, sabe? Essa coincidência que o pessoal fala, por acaso aconteceu. São coincidências, mas em relação ao que nós pensamos, sentimos e reagimos. Tudo que acontece na nossa vida coincide com essas três ações. Nosso pensamento, as nossas emoções e as nossas reações. Então, assim, não são coincidências ao acaso. São coincidências que vibracionalmente estão se coincidindo, sem querer ser redundante, perdão pela redundância. Mas são coincidências no sentido de que estão sendo atraídas pela forma como que a gente pensa, como a gente sente e como a gente reage. Então hoje nós vamos ver como a gente pode desenvolver mais consciência a respeito disso, para a gente poder criar uma experiência de vida melhor, já que nós somos co-criadores de realidade. Nós estamos trabalhando junto com Deus, junto com o todo, então não é só Ele que faz, a gente também precisa fazer. Se a gente quiser ver algum movimento na nossa vida, quiser criar uma coisa diferente, uma coisa positiva, uma coisa legal, nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só jogar para Deus e você ficar aí reclamando, vibrando ruim, vibrando lá embaixo e achando que as coisas vão acontecer. Vão acontecer, mas relação e conforme, coincidentemente, ao que você está sentindo, ao que você está vibrando. Ok? Ok. Isso chama o quê? Autorresponsabilidade. Nós acabamos de falar no último vídeo sobre isso também. Nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui. O nosso pensamento influencia a nossa percepção. Eu sempre estou falando disso aqui. Eu tenho algumas anotações, a gente vai discorrendo sobre elas ao decorrer do vídeo. Então, os nossos pensamentos, ele influencia a nossa percepção, tá? Principalmente a nossa percepção da realidade. Porque aquilo que a gente pensa com frequência acaba influenciando a nossa forma como, a forma como a gente interpreta, né, as situações, as decisões que tomamos, tudo. Então, assim, nosso pensamento vai moldar a forma como a gente enxerga e como a gente age no mundo. Por isso a importância de você escolher o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento está acontecendo. E geralmente o seu pensamento acontece porque nós temos crenças pré-formatadas que foram inseridas em nós desde a nossa infância. Nós temos uma programação que já foi instalada em nós. Então, o nosso pensamento, ele acompanha essa programação. Só que, muitas das vezes, essa programação não está funcionando. E aí a gente tem que substituir essa programação. Essa programação ela pode ser substituída. Ela pode ser substituída quando a gente começa a questionar esses pensamentos. Esse pensamento é bom? Esse pensamento, ele me coloca numa frequência de expansão? Ele me coloca numa frequência que vai estar alinhada com Deus, alinhada com o todo? Se esse pensamento não estiver de acordo com esse alinhamento, com essa expansão, você substitua esse pensamento, amiga. Substitua esse pensamento, porque senão ele vai te deixar em uma vibração que não vai ser muito legal e aí, consequentemente, você vai criar coisas não muito legais para a sua vida. Então, aquilo que a gente pensa com frequência acaba influenciando a forma como a gente interpreta as situações e as decisões que a gente toma. Então, comece a substituir os pensamentos ruins por pensamentos bons para que você comece a ter uma percepção diferente da sua realidade e poder criar ou substituir uma realidade que você, porventura, não esteja gostando nesse momento. Então, a primeira coisa aí é que o nosso pensamento influencia a nossa percepção da realidade. Substitua, questione esse pensamento. Isso está legal? Isso me alinha com a fonte? Isso expande a minha energia? Se não expande, como pode melhorar? Comece a perguntar. Como pode melhorar? O que mais é possível aqui? Que eu estou pensando que é impossível. Começa a questionar que esse pensamento começa a se dissolver. Segunda coisa, as emoções elas reforçam os padrões que a gente vive. Então, a gente pensa de determinada maneira, isso é muito importante, só que só pensamento não muda a realidade. As emoções, eu acho que são
a grande responsável por sedimentar as crenças e fazer a gente sentir mesmo, e o que importa para Deus, para o universo, é o que você está sentindo, são as nossas emoções. As nossas emoções reforçam os padrões que a gente vive. Então, quando a gente fica sentindo determinada emoção repetidamente, a gente cria padrões internos que acabam moldando as nossas atitudes e comportamentos no nosso dia a dia. Então, sentir determinada emoção repetidamente vai fazer esse padrão se tornar uma coisa que vai moldar a sua atitude, seu comportamento. Por exemplo, se você sente muito medo, se você sente muita ansiedade, se você sente muito desespero, isso vai ser uma coisa familiar para você, para o seu cérebro, para a sua mente. O seu sistema de ativação reticular, ele vai achar que aquilo é familiar. Então ele vai começar a procurar e te provar no seu ambiente mais situações que reforçam esse sentimento de ansiedade, de medo, de dúvida, de julgamento, de crítica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções repetidas que nós estamos sentindo, porque isso aí vai moldar a sua realidade também, principalmente porque as emoções são muito poderosas. São elas que impressionam o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é onde está 95% das nossas crenças, é onde está 95% das suas crenças. Você só age no mundo porque as suas crenças estão no seu subconsciente. E esse subconsciente é impressionado pelas emoções, como se fosse a impressora do seu subconsciente. Então tome muito cuidado com as emoções que você fica sentindo repetidamente. Muito medo, muita ansiedade, muito julgamento, muita crítica, vai fazer com que isso se sedimente e isso seja mandado como uma mensagem para o seu sistema de ativação reticular e para a sua mente, que aquilo é o dominante, que aquilo é o que você prefere. Então você vai acabar sendo atraído para situações que vai fazer você sentir mais disso. E aí você tem que ver se é isso que você quer para a sua vida. Se esse tipo de emoção predominante, seja ela positiva ou negativa, se for isso que você quer ficar sentindo na sua vida, experienciando na sua vida, você continua fazendo elas para poder ter mais disso. O grande problema é que a maioria das pessoas está vibrando na culpa, na raiva, no julgamento, na crítica, não sabe que estar vibrando constantemente nisso, muitas vezes nisso, vai criar mais disso. Só que você está despertando a sua consciência, você está tendo acesso a essa informação e você está sabendo agora que quanto mais medo, crítica, raiva, julgamento você sente, mais disso você vai criar na sua vida. Então está nas suas mãos interromper esse ciclo. Se você não quer mais ficar sentindo esses sentimentos, pare e substitua esse sentimento por emoções que estão de acordo com a vida maravilhosa, fantástica que você quer criar para a sua vida. Porque as emoções reforçam os padrões que vivemos, ok? Ok. A consciência dá poder de escolha e aí começa a mudar, tá? Quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, as nossas emoções com mais consciência, a gente percebe que a gente pode mudar a forma como a gente reage à vida e abrir espaço para novas possibilidades. Então, o momento da virada começa quando você começa a observar os seus pensamentos e as suas emoções, sabendo que pensamentos e emoções vão reforçar os padrões. Então, se você pensa muito negativo, sente muito negativo, se você não observar isso, você vai reforçar esse padrão. Mas quando você tem consciência, você tem na sua mão uma chave, um controle para poder mudar. Então, se esse pensamento, essa emoção está sendo uma coisa que você não prefere viver na sua vida, você pode mudar a partir do momento que você observa. Quando você observa pensamentos, observa emoção, você pode abrir espaço para novas possibilidades. E isso é o poder da consciência. Esse é o poder de você vibrar e numa frequência maior, o poder de você observar e poder mudar a sua realidade, porque nós somos co-criadores. E a cocriação reside nesse poder de você poder observar e continuar se você estiver querendo ou mudar se você não estiver preferindo aquilo. Então a consciência, ela te dá esse controle na sua mão. E aí tem a autorresponsabilidade, porque como eu falei no início do vídeo, Deus não faz sozinho.
ele vai colocar situações, ele vai te ligar às situações, mas você vai ter que percorrer o caminho, você vai ter que escolher qual é a frequência que você quer. Isso está nas suas mãos, decidir qual é a frequência que você quer. 90% das pessoas estão vibrando em frequências que não preferem, eles não sabem disso. Eles não sabem que eles têm um controle na mão, que eles podem mudar a frequência e sintonizar com a frequência da vida que eles desejam. Mas você está tendo essa oportunidade, você está tendo acesso a esse conhecimento. Então a consciência, ela te liga e ela faz você escolher e perceber pensamentos e emoções que vão estar ligados com as novas possibilidades, com as possibilidades que você realmente deseja, que faz o seu coração vibrar, que faz o seu coração pulsar naquela vibração de expansão. Então tenha consciência disso, tá? A consciência dá poder de escolha. Entre a emoção, entre o que você sente e a reação, existe a consciência no meio. E a consciência é o que escolhe. Entendeu? Se você continuar dando trela para essa emoção negativa, se curvando a essa emoção negativa, vai ser isso que você vai criar na sua vida. Mas se você optar por ser a consciência que observa e que realmente decide escolher e que decide por optar por outra vibração, por outro sentimento, por outra emoção, você muda nesse momento a possibilidade de uma criação de uma vida muito mais ampla, muito mais elevada no sentido vibratório. Tá? Por fim, quando nos tornamos conscientes da forma como pensamos e sentimos, começamos a participar da vida de uma forma muito mais desperta. Você começa a participar da vida de uma forma muito mais desperta porque você começa a escolher. Você não vive no automático, sendo levado pelas emoções, sendo levado pelos sentimentos. Não, você começa a perceber que você participa da vida porque você escolhe. Você tem a possibilidade de escolher. E isso te dá um poder incrível nas mãos. Eu espero do fundo do coração que você comece a entender mais sobre esse poder, o quanto nós somos co-criadores e o quanto a gente pode influenciar na criação da nossa própria realidade, junto com Deus, junto com o todo. Destrinchando todo esse conhecimento, destrinchando todo esse universo de expansão de consciência, de autorresponsabilidade e de despertar da consciência. Deixa aqui a sua dúvida, se você tiver alguma questão relacionada aí que você possa ter, deixa aqui que eu posso tentar te ajudar de alguma forma. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreva aqui para poder receber mais conteúdos como esse. Eu espero muito que tenha te ajudado do fundo do meu coração. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.